Aqui na tela eu estou apresentando para vocês o time da SolarEdge aqui para o Brasil. Então, para quem não conhece ainda, o responsável pelo mercado da América Latina é o Tomer Koren, né? Ele fica em Israel, mas está bastante presente aqui no Brasil, muitas pessoas conhecem ele diretamente. Fazendo parte do time, eu atuo junto com o time comercial, né? Então, todas as dúvidas que vocês têm sobre equipamento, sobre dimensionamento de projeto, dúvida comercial mesmo, pô, Juliano, preciso apresentar uma proposta para um cliente, estou com dúvida sobre esse aspecto, será que tem como a gente marcar um horário para conversar, tem como fazer uma conferência? Então, isso tudo é diretamente comigo. Né? E aí a gente tem aqui o nosso time de suporte técnico, composto pelo Ronilson, pelo Maurício e pelo Denilson, né? São três feras aí da energia solar, pessoal com bastante experiência, né? O Ronilson, ele fazia vários dos cursos da Blue Sol, né? Então o pessoal que começou aí algum tempo atrás no mercado solar já viu muitos dos cursos dele, né? O Maurício e o Denilson já trabalharam com suporte técnico da Fluence também. Então são pessoas que conhecem muito da energia solar, conhecem muito de inversores, né? Então, sobre o nosso time de suporte, eles estão completamente à disposição para ajudar vocês a tirar as dúvidas de vocês de campo, eventualmente vocês encontrarem alguma dificuldade de campo, é com eles que vocês vão falar. Lembrando que para suporte técnico, caso vocês precisem de um atendimento de suporte de campo, alguma dificuldade que vocês estão encontrando, vocês podem abrir cases, né, chamados de suporte pela própria plataforma da SolarEdge. E com isso, né, vocês vão ter um protocolo de atendimento, o pessoal vai dar um retorno para vocês. É muito importante fazer isso pela plataforma da SolarEdge para que justamente o processo possa ser rastreado, né? O pessoal acaba priorizando os atendimentos de cases abertos, né? Hoje o time da SolarEdge também conta com a presença da Natália, né, atua junto com o time de marketing, desenvolvendo então todo o trabalho ao longo do ano do planejamento de marketing da SolarEdge no Brasil, e com a Janaína para o time de logística. Então, esse é o time do Brasil, está todo mundo à disposição para poder atender vocês da melhor forma possível. Havendo necessidade, podem conversar com a gente. Tá? Então, qual que é a agenda de hoje à noite? Primeiramente, eu vou apresentar para vocês sobre a SolarEdge, né, quem que é a SolarEdge, da onde que ela é, né, o que ela tem como histórico de empresa. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre a SolarEdge, porque esse é um dos principais diferenciais da empresa, né, ela tem muitas vantagens em si enquanto companhia, né, então é muito importante falar para vocês estarem cientes, conseguirem passar isso para os clientes de vocês também. Na sequência, eu vou apresentar um pouco sobre as limitações do sistema fotovoltaico convencional, né, que a SolarEdge enxergou nos sistemas convencionais, e como que o produto que ela trouxe, né, para o mercado para poder superar essas limitações. E aí a gente vai finalizar apresentando a linha de produtos que existe para o mercado brasileiro e rapidamente ver algumas das instalações que a gente tem da SolarEdge no mundo. Beleza? Então vamos lá, pessoal, sobre a SolarEdge. Para quem não conhece ainda, a SolarEdge é uma empresa israelense que fabrica otimizadores de potência com inversores. Então, basicamente, ela trouxe meio que um híbrido, né, entre o conceito de inversores de string e os microinversores. Então, ela lançou a sua solução, que é composta pelos otimizadores e os inversores. São os dois componentes que integram a solução da SolarEdge. Você não pode ter só otimizadores ou só os inversores da SolarEdge. Tá? Hoje a SolarEdge ela já é o maior fabricante de inversores para o segmento residencial no mundo, né? E o terceiro maior fabricante de inversores comerciais no mundo todo. Em termos de faturamento, a SolarEdge é a empresa que tem o maior faturamento para o segmento de inversores no mundo todo. Tá? Alguns números da SolarEdge para o ano passado. Então, até o terceiro trimestre do ano passado, ela já tinha finalizado com 14 gigawatts, 14,6 gigawatts de sistemas ofertados no mundo todo, né? São mais de 1 milhão e 250 mil sistemas monitorados também no mundo todo. Né? Isso totaliza mais de 45 milhões de otimizadores vendidos, né? E mais de 1,9 milhões de inversores vendidos também. Né? No total, a SolarEdge possui mais de 310 patentes, e isso é muito importante, pessoal, porque todo o conceito de operação da SolarEdge, ele é próprio da SolarEdge, você não vai encontrar isso em outro fabricante. Então, dificilmente você vai encontrar no mercado um fabricante que ofereça uma solução análoga da SolarEdge, né, com um único equipamento. Você pode encontrar aí híbridos, né, compondo vários equipamentos para poder oferecer a mesma coisa que a SolarEdge oferece no mercado. Né?
mais alguns dados aqui, né? Então, até o final do terceiro trimestre do ano passado, a SolarEdge tinha oferecido, só no terceiro trimestre do ano passado, a SolarEdge ofereceu 1,5 gigawatts de sistemas no mundo todo, né? Aí, fazendo um paralelo, para a mesma época, né, a gente tinha 1,5 giga de sistemas instalados no Brasil desde 2012. Então, tudo que o Brasil teve instalado desde 2012, a SolarEdge forneceu num único trimestre, né? A gente apresenta esses dados para vocês terem uma ideia do tamanho, né, da empresa. A SolarEdge é uma empresa listada na Bolsa de Nova York, é um dos poucos fabricantes listados na Bolsa de Nova York. Então, isso fala muito sobre a solidez da empresa, né, sobre aquilo que ela é capaz de oferecer. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração. Aqui no Brasil, a gente está atuando aí há mais ou menos 1 ano e meio, né, no mercado brasileiro. E hoje a gente faz esse trabalho através do portal da Ecore, né, enquanto distribuidor, e da Sysys também, né. No Portal Solar vocês também podem encontrar nossos produtos através da parceria do Portal Solar com a Ecore. Então esses são os canais de distribuição da SolarEdge, né. Vocês tendo necessidade de encontrar nossos produtos, vocês podem contatar esses distribuidores, né, ou entrar em contato com a gente, no próprio time da SolarEdge, que a gente vai direcionar vocês para algum canal de atendimento, tá? Então, mais alguns dados aí, né? A SolarEdge já está presente hoje em 28 países. É muito importante a gente ressaltar que para todos esses países, ela possui uma equipe de atendimento local, né, para suporte. Então, hoje, vocês precisando falar com a SolarEdge, vocês vão falar com brasileiros, né, moram aqui, conhecem as nossas dificuldades, conhecem as dificuldades de vocês. Então, isso é muito importante para criar essa proximidade, né, entre nós, fabricantes, e vocês, instaladores, né? E possuímos já sistemas instalados em mais de 133 países, né? Então, nossos produtos já foram testados em condições bem agressivas, né? Sejam elas calor, né? Lembrando que Israel tem alguns desertos, né? Então, esses produtos foram um parque de testes, né? Também temos muitas instalações na Europa, né? A Holanda é um país líder de instalação do SolarEdge, por exemplo, então, em condições bem frias também. Temos sistemas instalados nas mais diversas situações, o que garante a operacionalidade aí dos nossos sistemas. Tá? Em termos de manufatura, a SolarEdge tem as suas fábricas, né, na China, na Romênia e na Hungria. Né? Também existe hoje uma fábrica, mas ela em Taiwan, mais voltada para o mercado americano, né, devido aí a questões comerciais aí, de tarifas e tudo mais. Né? Mas basicamente as manufaturas elas são principalmente feitas na China, na Hungria e na Romênia. Tá? Bom, pessoal, vamos entrar agora propriamente falando, né, na parte de tecnologia, né? Então, o que foi que a SolarEdge encontrou nos sistemas fotovoltaicos convencionais enquanto limitação, né? Só um minutinho que eu estou vendo o pessoal aqui falando que está sem áudio. Vocês podem confirmar para mim aqui que vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo, né, pessoal? Beleza. Então, vamos continuar. Deve ter sido alguma situação local. Então, vamos lá. Vamos para as limitações dos sistemas fotovoltaicos convencionais. O que a SolarEdge identificou é que nos sistemas fotovoltaicos, o componente básico, né, de um sistema fotovoltaico é o nosso módulo, né? E todo módulo possui uma característica bem específica, né, de operação, ela é traduzida através da sua curva de corrente e tensão, né? Essa curva de corrente e tensão nos dá o ponto de máxima potência de operação do módulo, né? É o ponto que a gente identifica aqui na curva. Esse ponto ele é único para cada módulo, né, e ele pode variar em função de características elétricas de cada módulo, né, características de fabricação, como características ambientais, como irradiância, temperatura, né, a própria inclinação, orientação, tudo isso vai afetar o ponto de operação do módulo. Né? E uma vez que os módulos fotovoltaicos não possuem o mesmo ponto de operação entre si, existe uma divergência de potência entre cada módulo fotovoltaico. Né? E esse efeito ele é conhecido como mismatch entre módulos. Né? Conhecendo esse efeito, o que a SolarEdge fez? Ela trouxe, então, o seu otimizador de potência para buscar o ponto de operação máximo de cada módulo, né? Ou a cada 2 módulos para os inversores comerciais. Né? Então, isso foi o que a SolarEdge quis resolver com o seu otimizador de potência. Né? Em função disso, os sistemas fotovoltaicos convencionais eles possuem 4 limitações, né? Em função dessa característica da curva IV dos módulos fotovoltaicos.
né? A primeira delas é que você tem uma perda de energia em função do mismatch, né? Como os módulos não vão estar sempre operando no seu ponto de máxima operação, existe uma perda de energia ao longo de toda a vida útil do sistema, né? A segunda limitação é o layout da instalação. A gente conhece a limitação dos módulos fotovoltaicos em função da sua curva IV, então nós, enquanto projetistas, né, nós tentamos minimizar essas perdas, trabalhando com módulos instalados em mesma orientação, mesma inclinação, né, colocando dentro de um mesmo MPPT a mesma quantidade de módulos nas strings. Né, então, tudo isso aí faz com que você tenha algumas limitações nos projetos de vocês. Né. A terceira limitação que a gente identifica em sistemas fotovoltaicos convencionais é o monitoramento limitado. A gente não sabe o que acontece com cada componente dos nossos sistemas. A gente sabe quanto que o inversor está injetando de energia na rede elétrica, né? Mas se existe um módulo específico que está performando mal e atrapalhando a produtividade dos demais módulos da string, a gente não vai ter essa informação, né? A gente vai ter que se deslocar até o local para poder medir módulo a módulo e aí encontrar aquele que está com uma performance um pouco ruim, né? Então, tudo isso aí faz com que o monitoramento dos sistemas fotovoltaicos convencionais ele seja limitado. E a última limitação do sistema fotovoltaico convencional que a SolarEdge identificou são os riscos de segurança, né? Havendo um nível de tensão, havendo irradiação, existe um nível de tensão sempre presente nos sistemas fotovoltaicos convencionais, que pode ser elevado, né? No sistema fotovoltaico convencional de 20 módulos por string, a gente pode estar falando aí de até 1000 volts, né, em corrente contínua. É um nível de tensão elevado, que está sempre presente, até o ponto de conexão com o inversor, que normalmente, né, ele pode se localizar dentro das instalações dos clientes de vocês. Então, existe aí um risco atrelado ao sistema fotovoltaico, né, que é inerente à própria tecnologia. Né? A gente vai entrar agora um pouco mais em detalhe de cada um desses componentes para ver as dificuldades. Tá? Então, primeiramente, o que pode fazer com que a gente tenha uma divergência de produção nos módulos fotovoltaicos? Basicamente tudo. Né? Então, como a gente viu mais cedo, a divergência de produção do módulo fotovoltaico pode se dar por questões de fabricação ou por questões locais. Né? O que seriam as questões de fabricação? Se a gente pegar o datasheet dos módulos fotovoltaicos, a gente vai ver que existe no próprio datasheet uma tolerância de potência, né? Uma tolerância em relação à potência nominal, que pode ser de mais ou menos 3%, pode ser de 0 a 5 watts, né? Mas qual que é a consequência? Se você tiver um único módulo do seu sistema que esteja operando com 3% a menos de produtividade, ele vai fazer com que toda a string desse sistema esteja operando com 3% a menos. Né? Então, isso é uma característica própria de fabricação. Né? Além disso, nós temos nos nossos sistemas fotovoltaicos, os nossos módulos fotovoltaicos podem ser afetados por sombreamento, né, por sujeira. O nível de sujeira ele não é uniforme nos nossos sistemas, né, então você vai ter módulo que inevitavelmente vai estar mais sujo que os demais. Né. A própria diferença térmica, né, de produtividade, ela pode afetar a produção dos módulos. Né. Também é um dado do datasheet, a gente sabe que acima de 25 graus Celsius, né, que é a temperatura de operação de uma célula, você tem uma perda, né, um coeficiente de perda de potência em função da temperatura. Né? E os módulos fotovoltaicos de uma string, eles não operam todos no mesmo ponto de operação, eles não operam todos com a mesma temperatura. Normalmente os módulos das pontas, eles são mais arejados, têm mais acesso à ventilação, que os módulos do centro da string. Né? As próprias diferentes posições, né, alteram aí o índice de radiação incidente sobre o módulo, né, então inevitavelmente eles vão ter diferentes capacidades produtivas e danos devido ao transporte. Né? Em função do transporte, você pode ter microfissuras nas células fotovoltaicas, e isso não é identificável a olho nu. Né? Você pode identificar através de uma câmera térmica, né, através de um traçador de curva IV, mas a olho nu dificilmente você consegue identificar. Né? Então, quando que a gente começa a perceber os efeitos de todas essas diferenças? Ao longo do tempo. Né? Quando ao longo do tempo você vê que o seu sistema não está performando como ele deveria, como você tinha planejado, aí você vai começar a se perguntar o que está de errado com a sua instalação, você inevitavelmente vai fazer uma visita até o local, e aí você vai ver as causas, né, que estão fazendo com que o seu módulo tenha aí essas diferentes capacidades produtivas. Mas, basicamente, para resumir, tudo pode afetar a capacidade produtiva de um módulo fotovoltaico. Né?
O segundo efeito que pode fazer com que... O segundo efeito que atrapalha a produção do sistema fotovoltaico é a própria característica de funcionamento do inversor. Então, o inversor ele possui um algoritmo de busca do ponto de máxima potência, só que ele faz isso buscando melhorar a performance de toda a string. Ele não faz isso para cada módulo fotovoltaico. Em uma string, você tem vários módulos conectados em série, a corrente que vai circular por essa string é a mesma, né, entre esses módulos. Isso significa que aquele módulo que tiver a menor capacidade produtiva, né, ele vai impactar nas gerações dos demais. Né? E a terceira característica que faz com que a gente tenha uma perda de energia nos sistemas fotovoltaicos convencionais é o efeito de degradação dos módulos fotovoltaicos. Né? De novo, aqui é um dado do datasheet. A gente sabe que ao longo de 20 anos a gente pode ter uma perda de produção de até 20%, né? Em função da taxa de degradação do módulo fotovoltaico. O que nem sempre a gente está consciente é que essa taxa de degradação ela não é uniforme para todos os módulos fotovoltaicos do seu sistema, mesmo que eles sejam de um mesmo lote de fabricação. Então, por exemplo, a gente tem aqui um estudo feito por um instituto alemão. Ele retirou módulos fotovoltaicos instalados já há 5 anos, né, de vários sistemas, e analisou o efeito de degradação desses módulos. E o que ele percebeu é que tinham módulos que tinham uma taxa de degradação muito baixa, né, por exemplo, 2%. Há 5 anos, 2% é muito bom. Normalmente a gente considera aí uma taxa de degradação de 0,7% ao ano. Então, 2% seria uma taxa muito boa. Mas no mesmo lote de fabricação tinha módulos que tinham se degradado a uma taxa de 13%. Então, qual que é a consequência? Quando você coloca todos esses módulos conectados em série entre si, você vai ter o ponto de operação sendo ditado pelo módulo que teve uma taxa de degradação de 13%. Então, no caso aqui, a gente estaria falando de uma perda de até 11% somente pela divergência do efeito de degradação entre os módulos. Então, existem muitas coisas que podem fazer com que você tenha diferentes capacidades produtivas nos módulos do sistema de vocês, e tudo isso aí é conhecido como efeito de mismatch. Ele é um efeito que tende a se tornar maior ao longo do tempo, porque as divergências vão se tornando mais gritantes. Né? Em função disso aqui, o que a SolarEdge fez? Ela buscou entender o que ela poderia trazer como solução para minimizar essas limitações, né? Para minimizar o impacto delas nos sistemas fotovoltaicos, para que eles performassem melhor. Né? Como que ela fez isso? Primeiramente, ela identificou qual que era a função básica de um inversor fotovoltaico. O inversor fotovoltaico ele tem duas principais funções. A primeira é maximizar a energia entregue pelos módulos fotovoltaicos, mas lembrando que ele faz isso para toda a string e não para cada módulo fotovoltaico. E a segunda função é converter de corrente contínua para corrente alternada a energia entregue pelos módulos, para que a gente possa aí fazer essa injeção de energia na rede elétrica. Então, ele tem que atender os requisitos de tensão, frequência e os demais itens que nós todos conhecemos. Então, o que a SolarEdge fez? Entendendo o princípio de funcionamento do inversor e as suas funções principais, ela separou esses equipamentos, ela separou essas funções em 2 equipamentos distintos. Então, a gente tem um otimizador de potência, que ele sim vai buscar maximizar o ponto de operação de cada módulo, ou cada 2 módulos para soluções comerciais. Ele vai entregar já essa energia otimizada para a string, e aí o inversor vai fazer somente a conversão de CC para CA e fazer a injeção da energia na rede. Né? Entre otimizador de potência e inversor, a SolarEdge trabalha com nível de tensão fixa. Isso é ótimo porque garante com que os seus equipamentos possam ter aí um tempo de vida maior, né? O que se traduz aí num tempo de garantia maior também, que a gente vai ver mais para frente. Esse conceito de operação, de novo, ele é patenteado pela SolarEdge, né? Então, entre otimizador e inversor existe um canal de comunicação que o tempo todo está sendo transitado, existe uma informação que está sendo transitada entre o próprio cabo de corrente contínua, né? O próprio cabo da string, e isso é, de novo, uma patente da SolarEdge. Bom, dito isso, né, o que a gente normalmente avalia em um sistema fotovoltaico quando a gente está fazendo aí um projeto de um sistema fotovoltaico? Primeiro, quanto de energia ele vai ser capaz de gerar e qual que vai ser a economia que ele vai poder proporcionar, né, para os clientes de vocês. Então, esse é um dos primeiros itens que a gente avalia quando a gente está fazendo a composição de um projeto fotovoltaico. O segundo fator é quanto que vai nos custar aí as miscelâneas. Né? Então, dentro de miscelâneas, a gente fala aí
cabos, enfim, tudo isso aqui é consequência, né, da composição das strings. O terceiro fator, que a gente normalmente leva em consideração, é o custo da troca do inversor, né? Isso aqui está diretamente ligado ao tempo de garantia que os fabricantes nos dão. E aí o quarto fator que a gente leva em consideração são os custos de operação e manutenção ao longo de toda a vida útil, né? Então, quanto que você precisa, quanto que o seu cliente vai ter de gasto para manter essa usina que ele adquiriu com vocês, produzindo ao longo dos 25 anos, dos 30 anos de vida útil, né? Muitas empresas ainda não fazem, não oferecem esse serviço de operação e manutenção, né, porque existe uma série de limitações para fazer isso, né? Mas com a SolarEdge vocês vão ver que fica muito mais fácil de vocês poderem ofertar esse serviço, né? Todos esses fatores, eles nos dão qual que é o valor agregado da proposta que vocês oferecem para vocês, né? E a gente vai ver agora como que fica esses fatores utilizando a tecnologia da SolarEdge, tá? Bom, tudo isso dentro da SolarEdge se traduz em três principais vantagens competitivas. A primeira delas é permitir que os clientes de vocês tenham uma maior receita, né, proveniente de uma maior geração, uma redução de despesas, né, e uma redução de riscos. Então a gente vai ver agora em detalhe cada um desses itens aqui, tá? Bom, primeiramente a SolarEdge consegue garantir para vocês mais receita, né? Basicamente porque os módulos vão estar produzindo mais energia ao longo de toda a vida útil do sistema. Por que eles vão estar produzindo mais energia? Basicamente porque a SolarEdge, através da ação dos otimizadores, ela reduz o efeito de mismatch entre módulos, né? Então, quando você tem alguma coisa que afeta a produtividade de um módulo em um sistema convencional, você tem toda a performance dessa string sendo nivelada pelo módulo de pior cenário possível, né? Na SolarEdge, isso é um efeito local, né? Então você vai ter somente aquele módulo sendo afetado, né? E os demais módulos vão continuar produzindo no seu maior ponto de performance, né? Então isso garante que ao longo de toda a vida útil você tenha uma maior geração de receita, né? Além disso, com a SolarEdge você consegue detectar cada problema, saber onde ele está acontecendo e você enquanto empresa, né, que ofertou esse serviço para o cliente de vocês, você consegue planejar melhor suas ações de operação e manutenção, né? Basicamente porque esse impacto é local, então você não precisa se deslocar rapidamente para poder tomar alguma ação corretiva. Em um sistema fotovoltaico convencional, você está perdendo a produtividade de toda uma string. Então você precisa tomar alguma ação corretiva rapidamente para que o seu cliente perca menos receita. O conceito de operação da SolarEdge, né, por trabalhar com os otimizadores, permite que vocês tenham aí algumas flexibilidades para poder confeccionar os projetos de vocês. Né, a primeira flexibilidade é trabalhar com strings de diferentes tamanhos, né? Então, hoje vocês, quando trabalham com os inversores convencionais, estão limitados a colocar dentro de um mesmo PPT o mesmo número de módulos por string, né? Então, você tem que trabalhar com 3 strings de 20 ou 3 de 18, você não pode trabalhar com uma string de 20, uma 19, uma 18. Né? Então, isso aí acaba limitando, às vezes, os projetos de vocês, principalmente quando vocês têm algumas limitações de área. Né? A segunda flexibilidade é permitir que vocês façam, em uma mesma string, instalações com diferentes orientações. Né? Então, você pode pegar aquele telhado que tem uma água voltada para o norte, uma água voltada para o sul, e colocar dentro da mesma string essas orientações. Né? Por quê? Porque, basicamente, o otimizador já está cumprindo a função de buscar o melhor ponto de operação desses módulos. Então, ele já vai entregar para o inversor o máximo de energia que ele pode para que seja convertido em corrente alternada. Então, isso aqui é uma baita de uma flexibilidade para a gente poder fazer aqueles projetos dos nossos amigos arquitetos, né, que vêm com aquelas casas com várias orientações, né? Então, isso é um baita de um benefício. Uma terceira flexibilidade é permitir que vocês trabalhem com módulos de diferentes potências em uma mesma string. Não só de diferentes potências, como diferentes fabricantes, né, diferentes tecnologias. Você pode trabalhar na mesma string com módulos de policristalino, módulos monocristalino, né? Isso aqui é uma baita na flexibilidade, principalmente quando a gente pensa em fazer aí uma manutenção em sistemas mais antigos, né? Ou fazer ampliação de sistemas, né? Para quem está no mercado há um pouco mais de tempo, né, há 3 anos atrás a gente trabalhava com módulos aí de 270, né, 300 watts no máximo. Hoje nossos módulos são de 400 watts. Né? Então, se você precisar trocar 2 módulos na casa do cliente de vocês porque caiu uma pedra, né? Uma pedra quando a gente está sendo otimista, né? Quando não cai outras coisas. Mas quando você tem aí 2 módulos do sistema de vocês que
por algum motivo acabam se quebrando, né, você tem que fazer aí essa intervenção. Onde que você vai encontrar módulos de 270 hoje em dia? Né? Não encontra. Então, com a SolarEdge, você pode trabalhar em uma mesma string com módulos de diferentes fabricantes, diferentes potências, e isso é uma baita de uma flexibilidade, né, para vocês poderem prestar um serviço de manutenção para os clientes de vocês. E a quarta flexibilidade está relacionada às strings mais longas. Né? Então, na SolarEdge você consegue trabalhar com strings de 36 a 40 módulos, né? Varia aí um pouco em função do nível de potência dos módulos atuais, né? Mas basicamente você consegue trabalhar com strings de 36 a 40 módulos. Os sistemas convencionais, né, de até 1000 volts, você consegue trabalhar com strings de 20, 22 módulos talvez. Então, a gente está falando de trabalhar, de reduzir o número de strings pela metade. Né? E isso tem um baita de um benefício. Né? Primeiramente, que você vai reduzir menos com o gasto dos insumos, né? Então, cabo, proteção, mas você também vai reduzir o risco da sua instalação, porque toda vez que você faz uma string a mais no sistema de vocês, você tem que fazer uma crimpagem de conector, que é um dos pontos de falha dos sistemas fotovoltaicos convencionais. Então, reduzir o número de strings permite que você reduza o risco das instalações de vocês. Para quem estava perguntando sobre as apresentações, elas vão ser sim mandadas para vocês depois, né? Então vocês vão poder reassistir esses vídeos, né? Vão poder também ter acesso a esse material depois, tá? O time de marketing vai mandar para vocês sim. Bom, todas essas flexibilidades permitem que vocês consigam fazer, que vocês consigam colocar mais potência no sistema de vocês para uma mesma área, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um sistema que com inversores convencionais vocês conseguiriam colocar somente 312 kW, né? Por quê? Porque basicamente você tem que evitar ali todos os parapeitos, né? Todas as áreas que possam gerar sombreamento, né? Com a SolarEdge você conseguiria colocar até 396 kW de potência nessa mesma área. Né? Então a gente está falando de 27% a mais de potência instalada. Né? Qual que é o benefício? Para o cliente final, tem o benefício de que você está utilizando melhor a área útil que ele tem disponível, né? Ele vai estar tendo mais energia sendo gerada, né? E você, enquanto empresa de integração, você vai estar rentabilizando melhor o seu projeto. Né? Na mesma área útil, você está instalando mais módulo, né? Então o serviço de você fazer um sistema de 300 kW, 396, ele é muito parecido, né? Os custos atrelados a esse serviço são muito parecidos. Então você está rentabilizando melhor o projeto de vocês. Né? Então existe aí um duplo benefício. Existe um benefício para o cliente final, que vai estar gerando mais energia com a mesma área útil, né? E o benefício para vocês enquanto empresa de integração. Né? Então, tudo isso aí faz com que a gente tenha o fator de maior receita, né, ao longo da vida útil com a tecnologia da SolarEdge. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos outros fatores. Né? Então, o primeiro deles é o fator de redução de despesas. Né? Isso está muito atrelado com o fato de que com a SolarEdge você consegue trabalhar com strings mais longas, então você tem menos strings no sistema de vocês. Né? Quando a gente fala menos strings, a gente está falando de menos cabo, menos string box, menos fusíveis, né? Menos conectores. E algo que não está aqui, mas que é preciso ser dito, né? Você também tem o serviço de passagem desses cabos. Existem, quando a gente pega aí sistemas maiores, de 200K, 300K, às vezes a gente precisaria passar 36 strings, com o SolarEdge você consegue passar só 18. Então, o serviço de passagem desses cabos, ele também é muito menor, e eu tenho certeza que quem vai para campo fica muito feliz de ter que passar só 18 cabos e não 36. Né? Além disso, tem o que eu comentei mais cedo com vocês, tem o fator do risco também. Né? Então, limpagem de conectores é um ponto sério de falha em sistemas fotovoltaicos. Né? Toda vez que você trabalha com uma string a menos no teu sistema, você está reduzindo esse risco de você ter uma falha, né, e um possível foco de incêndio devido a um arco elétrico. Então, tudo isso aí faz com que a gente tenha uma redução de gastos com miscelâneas, né, em alguns insumos. O terceiro fator, então, que a gente vai dar uma olhada agora, é o fator do custo da troca do inversor. Os sistemas fotovoltaicos convencionais, os inversores fotovoltaicos convencionais, eles possuem uma garantia padrão de somente 5 a 7 anos. Então, pelo menos uma vez ao longo de toda a vida útil do sistema, vai ser necessário
trocar esse inversor, né? Você oferece um sistema para o cliente de vocês aí de 25, 30 anos. Né? Então, se o inversor possui uma garantia de somente 5 a 7 anos, pelo menos uma vez vai ser necessário considerar a troca desse equipamento. Né? E quando vocês oferecem o projeto para o cliente de vocês, é necessário já colocar o custo que vai ser atrelado à troca desse equipamento. Com a SolarEdge, os inversores eles possuem garantia padrão de 12 anos. Né? Então, a gente está falando de basicamente o dobro de tempo de garantia para o inversor. Né? Para os otimizadores, existe a garantia padrão já de 25 anos. Né? Então, cobre toda a vida útil do sistema. E se o cliente de vocês tiver interesse, ele pode fazer extensão da garantia do inversor para 20 ou 25 anos também. Né? Esse processo é feito pela própria página do SolarEdge. Então, o cliente vai entrar lá com os dados do inversor, número de série, vai colocar os dados do cartão e vai fazer o pagamento. Ele pode fazer isso até 6 meses depois dele ter feito a instalação do sistema dele. Então, aqui existem duas modalidades de vocês operarem. Ou vocês já incluem essa garantia estendida dentro da proposta de vocês, para poder oferecer uma proposta para os clientes de vocês já com 25 anos de garantia. Né? É um grande diferencial. Poucas empresas fazem isso hoje em dia. Né? Ou vocês passam essa informação para o cliente de vocês e eles depois decidem se eles vão querer fazer extensão da garantia ou não. Tá? Bom, e se vocês, nem o cliente de vocês, quiserem fazer extensão da garantia, se em algum momento, depois dos 12 anos de cobertura de garantia, vocês precisarem trocar esse inversor, ele vai ter um custo mais barato do que um inversor convencional, basicamente porque ele é um inversor simplificado, ele não tem dentro dele todo o aparato de MPPT. Ele só possui o bloco de potência e de conversão de CC para CA. Então, o custo de troca desse equipamento ele é menor quando comparado com o inversor convencional, né? O inversor de string. Isso aí, então, nos dá o valor agregado em relação à troca do inversor. E agora a gente vai olhar o custo atrelado à operação de manutenção. Né? Isso aqui é algo crítico. Né? Muitas empresas, as empresas que já estão há mais tempo no mercado e possuem várias plantas instaladas, elas possuem a dificuldade de fazer o monitoramento de todas as plantas que elas possuem instaladas. Né? Por quê? Porque elas têm acesso a muito pouca informação. Né? Basicamente, você enxerga o que o inversor está produzindo. Né? Você não sabe cada componente do sistema de vocês, como que cada equipamento do sistema de vocês está performando. Né? Então, isso é muito sério, porque às vezes as empresas, quando elas começam a suspeitar de algum problema nas instalações delas, elas levam tempo, né, para tomar alguma atitude corretiva, né, para comprovar de que realmente o sistema não está performando como deveria, e para realmente ter a informação de se existe um problema ou não no sistema delas, elas precisam se deslocar até o campo para aí sim confirmar o que está acontecendo com o sistema delas. Né? Então, indo até o campo, elas vão ter que acessar o telhado, né, medir módulo a módulo. Se é uma instalação comercial, industrial, às vezes você tem que agendar essas visitas, né, complexo. Então, assim, a operação de manutenção para sistemas fotovoltaicos convencionais, ela é complexa e não tão eficiente. Né? O que a SolarEdge oferece? Basicamente, através da plataforma de monitoramento, você tem informação a nível de módulo. Né? Então, você consegue ter uma visibilidade completa de como que todos os módulos do sistema de vocês estão operando. Né? E com isso, vocês sabem se tem módulo produzindo menos que os demais, né? Se está produzindo menos, se houver um motivo para que isso aconteça, né? No caso, sombra local, tudo bem, né? Mas se não existe esse motivo, você consegue fazer algumas análises, né? Antes de ir até campo. Né? Então, tudo isso você tem acesso de forma remota. Né? Então, isso dá muito mais informação para que vocês prestem um serviço de operação e manutenção com mais eficiência e menos custos. Né? Você está evitando aí os custos de deslocamento só para saber se existe um problema na instalação. Né? Se você tiver que se deslocar, você já vai saber onde o problema está acontecendo. Então, isso é muito importante. Aqui a gente tem algumas das possibilidades que você tem com a plataforma da SolarEdge. Né? Então, primeiramente, você consegue setar alertas de desempenho tanto do inversor quanto dos próprios módulos. Né? Você consegue colocar um alerta para te informar se você tiver em uma mesma string módulos performando com 30% de diferença dos demais. Né? Então, isso faz com que você não precise ficar todo dia monitorando as plantas de vocês. Né? Essas informações vão chegar até vocês. Né?
Além disso, você vai saber onde o problema está acontecendo, né? E você consegue ali, através da plataforma, fazer algumas análises, né? Comparar, por exemplo, as características de corrente, tensão entre os próprios módulos e aí, às vezes, identificar alguns efeitos que são defeitos de fabricação, né? Lembrando que se você tiver efetivamente um problema em algum dos módulos, esse impacto ele vai ser local e não generalizado como seria em um sistema fotovoltaico convencional. Essa aqui, para quem não conhece, é a tela de acesso à nossa plataforma de monitoramento, né? A gente gosta muito de mostrar, porque aqui embaixo você tem, a gente enfatiza o acesso que vocês têm, ainda hoje, sem nunca ter trabalhado com SolarEdge, às contas demo e aos sites públicos. Então é muito bacana porque vocês conseguem acessar hoje a nossa plataforma de monitoramento, brincar um pouco com ela, se familiarizar, conhecer tudo que ela oferece para vocês, né? Dentro da conta demo aí a gente consegue monitorar plataformas que têm outras tecnologias que a SolarEdge oferece no mercado, como a tecnologia de inversor com carregador de veículo elétrico. Então, isso é muito bacana para quem está começando a trabalhar com SolarEdge, né, entrar nessas contas e se familiarizar um pouco com a tecnologia. Bom, esse aqui é uma tela de layout, né, da nossa plataforma. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um layout físico da instalação. Isso é muito bacana porque isso nos dá bastante informação, né? Batendo o olho nessa tela, você consegue ver, por exemplo, que existem módulos aqui nesse canto, né, inferior direito, que estão com nível de produção diferente dos demais, né? Bom, em uma situação específica que haja sombreamento nesse local, né, você sabe que esses módulos eles vão performar com nível de produção diferente dos demais, né? Mas caso não seja essa situação, você vai ter pelo menos um indício de que ali existe problema, né? Esse problema ele é local, ele não está afetando toda aquela região, e aí você consegue comparar as características desses módulos para identificar, por exemplo, se há um defeito de fabricação ou efetivamente aí seria algo que precisaria uma inspeção em campo, né, para identificar o problema, né? Seria sujeira, enfim, esse tipo de coisa. Quando você compara as características de diferentes módulos, você pode ver ali, acessar e comparar todas as características elétricas, né? Então, características de corrente, tensão, né, potência gerada por esses módulos, né? Então, tudo isso você consegue ter acesso à informação e comparar. E isso é muito bacana para você poder detectar alguns efeitos que acontecem, né? Acontecem aí com alguma frequência em sistemas fotovoltaicos, mas nos sistemas fotovoltaicos convencionais você é limitado, né, a ter acesso a essa informação. Aqui, por exemplo, a gente tem o efeito de PID. Para quem não conhece, PID é um efeito chamado Power Induction Degradation, que basicamente é uma fuga de corrente que a gente tem pelo frame de alumínio dos módulos, né? Todo fabricante de módulo fotovoltaico coloca no seu datasheet, né, PID free, né? Então ele está dizendo que esses módulos são isentos desse efeito, né? Por que todo fabricante coloca essa informação no seu datasheet? Basicamente porque é muito difícil de você provar esse efeito em condições em sistemas fotovoltaicos convencionais, né? Para você provar esse efeito, você precisa medir módulo a módulo com traçador de curva IV, né? Que é um equipamento que custa muito caro. Então, dificilmente as empresas fazem esse tipo de análise, né? Por dificuldade mesmo de poder provar esse efeito. Com o SolarEdge, né, os otimizadores de potência eles estão o tempo todo fazendo a coleta desses dados. Então, você consegue ter a curva de potência dos módulos em tempo real, né, e de forma remota, né? Você não precisa se deslocar até o campo para poder ter acesso a essa informação. Tendo acesso a essa informação, você consegue plotar as curvas de diferentes módulos entre si, e aí você consegue ter a informação desse efeito, né? E você consegue identificar ele quando você vê o nível de potência reduzindo ao longo da string, né, conforme você vai se aproximando do polo negativo do inversor. É o que a gente vê nessa figura aqui. E isso é muito importante porque, por exemplo, nessa figura você tem quase que metade de perda de produtividade entre os módulos. Então, em um sistema convencional, você estaria perdendo em metade da sua produtividade. É um efeito muito sério, né? Outra característica que você consegue ter acesso à informação com o sistema da SolarEdge, por exemplo, é falha de diodo de bypass. Falhas em diodos de bypass é algo muito sério, porque você possui 3 diodos de bypass nos módulos fotovoltaicos, né? Então, em um sistema convencional, se você perde um diodo de bypass, você perde 33% da produtividade de toda a sua string, né? Então, ter acesso a essa informação é muito importante, né, para que você possa aí evitar que seu cliente perca grandes somas de energia, né? Então, com a SolarEdge, você consegue ter acesso a esses gráficos
enviar para o fabricante de vocês e aí solicitar a garantia. Tá? Então, pessoal, todas essas informações, né, ter acesso à informação a nível de módulo, permite que vocês consigam estruturar a operação de vocês, né, a operação de manutenção, de uma forma muito mais eficiente e muito menos custosa. Né? Você não precisa se deslocar o tempo todo para ir em campo para realmente ficar consciente que existe um problema na instalação de vocês. Você já vai estar ciente disso de forma remota. Né? Então, isso dá muito mais subsídio para que vocês prestem um serviço aí com bastante qualidade, né, em termos de manutenção. E isso é muito bacana para fidelizar os clientes de vocês. Né? De novo, quando você começa a prestar esses serviços mais dedicados, você parte para uma oferta de valor, né, valor agregado, que é basicamente o que a SolarEdge tem para oferecer. Né? Se a gente avaliar que todos esses fatores que a gente passou até agora, isso resulta em uma proposta, né? A proposta da SolarEdge, ela possui muito maior valor agregado. Né? É isso que a gente oferece para o mercado, é isso que vocês vão oferecer para os clientes de vocês. Então, mudar um pouco o paradigma de como a gente atua no mercado, porque a gente passa a atuar oferecendo valor. Né? E, finalmente, a gente vai analisar aqui agora as características atreladas à redução de risco. Né? Como a gente conversou mais cedo, os sistemas fotovoltaicos convencionais, eles possuem o tempo todo um alto nível de tensão sempre disponível, né, desde que você tenha irradiação. Então, tendo irradiação presente, você vai sempre ter esse alto nível de tensão. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque em situações de falha, em situações de arco elétrico, esse alto nível de tensão pode resultar em foco de incêndio. Né? Então, devido ao alto nível de tensão, isso acaba sendo difícil de controlar. Né? Então, o que a SolarEdge ela traz, né, como solução? Ela tem o seu mecanismo conhecido como SAFE-DC, né, em que o tempo todo você tem os otimizadores enviando um sinal de informação para o inversor. Né? A cada 5 segundos ele envia um sinal para o inversor. O inversor, quando ele recebe esse sinal, ele replica esse sinal de volta para o otimizador. Né? Enquanto isso está ocorrendo, o sistema da SolarEdge ele continua operando de forma normal. Então, o inversor está injetando energia na rede, está tudo ocorrendo de forma normal. A partir do momento que o inversor deixa de enviar esse sinal de volta para o otimizador, o nível de tensão da string cai para 1 volt por otimizador. Né? Então, a gente consegue reduzir o nível de tensão da string e permitir que você consiga fazer uma intervenção. Né? O nível da string ele passa a estar situado em um nível de segurança. Né? Isso é um dos grandes diferenciais da SolarEdge e faz com que ela seja líder de mercado em vários países, né, como Estados Unidos. Né, isso é requerido por norma nos Estados Unidos, que você tem um sistema de rápido desligamento e corrente contínua. Né, e, além disso, ela também possui proteção contra a falha de arco elétrico. Então, se você tiver um arco elétrico no seu sistema, o sistema vai identificar e ele vai desligar, ele vai baixar o nível de tensão entre otimizador e inversor. Né. Isso garante aí que você tenha mais segurança nas instalações de vocês e para todos vocês que assinam as RTs do projeto, né, dos sistemas fotovoltaicos, isso garante aí um pouco mais de tranquilidade em relação aos riscos, né, da instalação. Bom, como eu expliquei para vocês, ela faz isso reduzindo o nível de tensão para 1 volt por otimizador. Né? Então, se você tem na sua instalação 9 otimizadores, a partir do momento que o inversor não replica mais sinal para os otimizadores, então o nível de tensão da string ele vai passar para 9 volts, né? 9 otimizadores, 9 volts. Isso é um nível de tensão de segurança, né, para você poder fazer intervenção. Além disso, quando vocês estão fazendo o comissionamento do sistema de vocês, essa característica de operação ela permite que vocês façam aí um comissionamento se a conexão do sistema de vocês está correta. Então, se você tem 9 otimizadores, na hora que você chega no inversor, você tem que medir 9 volts no cabo da string. Tá? Bom, pessoal, os inversores da SolarEdge, eles foram concebidos para operar em amplas faixas de temperatura, né? Eles são resistentes à umidade, são resistentes à maresia. Nós temos inversores instalados em Jericoacoara, que é um dos lugares com o maior índice de salinidade no mundo, né? Nossos inversores eles possuem proteção IP65 e otimizadores IP68, né? Uma vez que os otimizadores ficam em um ambiente um pouco mais agressivos, o nível de IP deles é maior. E os nossos inversores, eles são resistentes à amônia, então vocês conseguem fazer as instalações em ambientes agrícolas. Né? Então, como eu falei mais cedo, a SolarEdge possui instalações em mais de 133 países, né? Os nossos equipamentos eles já foram testados em todos os tipos de ambientes que a gente pode imaginar.
Bom, pessoal, para resumir, então, os sistemas fotovoltaicos convencionais, eles possuem aí a limitação de perda de energia em função do mismatch entre módulos, né? A gente viu, basicamente, tudo pode afetar a produção, a capacidade produtiva de um módulo fotovoltaico, né? Então, quando a gente extrapola isso aí para 25 anos, né, ou 30 anos, que é o tempo de vida útil no sistema fotovoltaico, a gente tem uma grande perda de energia, né, atrelada aos nossos sistemas. A gente possui layout limitado da nossa instalação porque a gente tenta minimizar, né, essas características de perda, né? A gente tem um monitoramento limitado porque a gente não conhece o que acontece com cada componente do nosso sistema, a gente sabe somente quanto de energia está sendo injetada na rede, e a gente possui os riscos de segurança, né, em função do alto nível de tensão em corrente contínua que é inerente à tecnologia fotovoltaica, né? O que a gente tem com a SolarEdge? Então, a gente tem mais energia por módulo, porque você vai ter os otimizadores buscando maximizar a energia produzida pelos módulos, né, para cada um ou dois módulos, dependendo do modelo que você está trabalhando. Você tem o fato de que, se um módulo tiver com uma baixa performance, isso aí vai acarretar em um impacto local, né? Você não vai ter esse módulo atrapalhando a produtividade dos demais módulos do sistema. Você tem uma maior flexibilidade na composição dos projetos de vocês, né? Então você pode trabalhar aí com strings de diferentes orientações, né? Trabalhar com menos strings, porque nossas strings são mais longas. Além disso, você pode trabalhar com strings de diferentes tamanhos, né? Isso dá uma flexibilidade quando você tem áreas limitadas, né, para as instalações de vocês. E você pode trabalhar com módulos de diferentes capacidades produtivas, né, em uma mesma string. Então, isso é ótimo para vocês poderem atender aí aqueles problemas de troca de módulo, módulos antigos, ou até ampliação de sistemas que vocês fizerem, né? Além disso, a SolarEdge oferece para vocês uma economia com o custo de alguns insumos, né, porque a gente trabalha com strings mais longas, então você tem menos strings no sistema de vocês, né, e permite aí também uma redução do risco em função de reduzir o número das strings, né. Em termos de monitoramento, vocês começam a ter informação a nível de módulo, né, então você consegue ter acesso ao desempenho de cada módulo do sistema de vocês, né. E com isso vocês conseguem detectar remotamente e em tempo real efeitos como PID, né, que é a degradação de potência do módulo pela fuga de corrente, e também detectar falhas em diodos de bypass. São dois efeitos que podem fazer com que vocês tenham uma perda expressiva, né, da capacidade produtiva do sistema de vocês. Além disso, a gente consegue oferecer para vocês alguma redução dos custos operacionais, né? Então você consegue ter um monitoramento mais eficiente, você tem alertas automáticos, você não precisa ficar se deslocando até os locais das instalações de vocês para mapear os problemas, né? E a SolarEdge garante aí uma maior segurança graças ao rápido desligamento em corrente contínua, né, e ao sistema SafeDC, além da proteção integrada contra as falhas de arco elétrico. Então, isso aqui é todo as vantagens, né, que a SolarEdge tem para oferecer para vocês em comparação com sistemas com inversores convencionais. Bom, dito tudo isso, quais são os produtos que a SolarEdge tem para oferecer aqui no mercado brasileiro? Então, hoje nós atuamos aqui com os inversores de 17, 27 e 75K. Tá? Esses inversores eles foram projetados para operar tanto na rede 380 quanto na rede 220 e 127. A diferença é que quando ele opera na rede 220 e 127, como o nível de tensão ele é menor, a potência nominal desse inversor também é menor, né? Mas é o mesmo equipamento. O que acontece é que durante o comissionamento você vai escolher o nível de tensão com o qual você vai operar e aí a potência nominal do inversor vai ser setada, né? Hoje, para o mercado brasileiro, nós trabalhamos com os otimizadores para dois módulos, para soluções comerciais, né? Então, temos disponível o P730 e o P850. O nome do otimizador significa a potência máxima que você pode colocar nele, né? Então, como a gente está falando de otimizadores para dois módulos, o P730 são para até dois módulos de 365 watts. O P850 são para até dois módulos de 425 watts. Então, para módulos acima de 365 watts, vocês vão utilizar o P850. Além disso, também temos disponível um inversor de 100K, só que ele é para rede de 480 volts. Em rede reduzida, isso aí significaria 280 volts, não é tão comum no Brasil. Mas rede de 480 volts é muito comum em aplicações industriais, né?
Todos os nossos inversores trifásicos, eles operam com até 35% de sobredimensionamento. Tá? E algumas características, alguns detalhes a mais dos nossos inversores trifásicos de tecnologia Synergy, né, que é o 75 e o 100, é que eles são compostos por 3 unidades de potência. E essas unidades de potência, elas são independentes entre si. Então, se por algum motivo, em algum dia, você tiver uma falha em unidade de potência, as outras duas vão continuar operantes. Né? Então, você não perde toda a sua usina. Né? Você vai perder 33% da capacidade produtiva do seu inversor. Né? Então, isso é um grande diferencial. E por se tratar de unidades de potências independentes entre si, esse inversor ele é meio que plug and play. Né? Então, ele é bem leve, né? Uma pessoa sozinha consegue carregar cada unidade de potência. Então, você não precisa, normalmente, para os inversores da mesma faixa de potência, os inversores convencionais em string, são inversores pesados e inversores robustos. Muito em breve, a gente vai ter, então, nossos inversores residenciais. Né? Para quem conhece a gente há algum tempo, sabe que a gente está no processo de homologação do Inmetro desses inversores. Acreditamos aí que até o final de janeiro o Inmetro vai estar disponível. Né? Então, os nossos distribuidores vão poder comercializar esses inversores. Quais que vão ser os modelos para os inversores residenciais? Vai ser os inversores de potência de 3,68 kW, de 6 e de 9,2. Né? Esse inversor residencial, né, esse inversor monofásico, ele é conhecido pela tecnologia HD Wave, que é uma tecnologia nova da SolarEdge, né, é uma nova forma de você fazer o chaveamento do sinal, é um chaveamento digital. Isso é muito bacana porque permite que o seu inversor ele opere com alto nível de eficiência, né, então a gente está falando de 99% de eficiência, e com isso ele precisa, ele é um inversor bem compacto, né, ele dissipa muito pouco calor, então é um inversor bem compacto, e ele ganhou alguns prêmios por isso. Né? Os inversores residenciais eles foram concebidos para operar com otimizadores para um módulo. Né? Então, para eles, aqui no mercado brasileiro vai ser utilizado o otimizador P500, que vai ser para módulos de até 500 watts. Né? Além disso, o inversor residencial ele foi concebido para operar com até 55% de sobredimensionamento. Além disso, ao longo do ano, né, também está no roadmap de produtos da SolarEdge, o SC2000 e o otimizador para 4 módulos, que basicamente vai ser utilizado para as grandes instalações, né, para reduzir aí um pouco o custo das grandes instalações. Mas isso aí deve estar disponível depois, lá pelo segundo semestre. Tá? Uma grande característica da SolarEdge, como eu falei para vocês ao longo da apresentação, ela é líder no mercado dos Estados Unidos, por exemplo. E uma característica do mercado americano é que quem tem energia solar tem veículo elétrico, ou quem tem veículo elétrico vai querer ter energia solar. Né? Existe bastante sinergia entre os dois mercados. Então, em função disso, a SolarEdge lançou no ano passado o inversor com carregador de veículo elétrico. Né? E é a única fabricante a ter essa solução disponível. Né? Opa, só um pouquinho. Então, aqui temos um inversor com carregador de veículo elétrico. É o único fabricante no mundo a ter essa solução. É uma solução muito bacana, porque a partir do momento que você vai fazer a instalação de energia solar na casa do cliente de vocês, você já vai alterar a infraestrutura elétrica para que você possa fazer a adequação, né, e colocar o sistema de energia solar. Para você poder fazer depois, para você colocar um carregador de veículo elétrico, você teria que fazer uma nova alteração na infraestrutura do seu cliente. Né? Com a SolarEdge, quando você vai fazer a alteração para colocar a infraestrutura de energia solar, você já vai colocar o inversor. Né? Se você colocar o carregador de veículo elétrico, você já está aproveitando todo esse trabalho. Né? Então, você não vai precisar fazer toda essa alteração na infraestrutura depois de novo. Né? Além disso, esse inversor ele trabalha com o carregamento via rede elétrica, né? Mas ele pode também contar com o apoio da geração de energia solar. Né? E quando você tem os dois modos de operação em conjunto, né, para carregar o veículo elétrico, esse inversor ele passa a operar em um modo de carga rápida. Né? E isso é muito bacana, porque normalmente para você ter inversores de carga rápida, né, você precisa de uma infraestrutura elétrica muito mais robusta. Então, um baita no diferencial dessa solução. A gente costuma, né, o nosso slogan hoje é compre, instale energia solar, né, e fique pronto para você poder dirigir o seu carro elétrico no futuro. Bom, finalizando então, algumas instalações da SolarEdge no mundo todo. Né? Então, essa aqui é uma instalação aqui na cidade de Maringá, aqui
aqui no Brasil, tá? Então, é uma instalação bacana, né? Uma instalação relativamente grande. Costumo brincar que a pessoa que vendeu esse projeto aqui, ele é um baita do vendedor, porque ele vendeu toda uma estrutura, né, energia solar e um baita de um sistema, né? Então é algo, é um case bem bacana, né? Temos instalações também no Rio de Janeiro. No Brasil, a gente já possui mais de 1.000 instalações, né? Então, em todos os cenários aqui do Brasil, isso é muito bacana. No mundo todo, a SolarEdge é líder no mercado residencial, né? Por quê? No segmento residencial, qualquer coisa que afeta a produtividade do teu sistema, você está matando a produtividade do sistema como um todo, né? Então, hoje você instala um sistema, amanhã depois a tua vizinha vai lá e constrói um sobrado, coloca um puxadinho aqui, um puxadinho ali, isso gera sobra no teu sistema, né? Não tem como você controlar, né? Qualquer coisa que afeta a produtividade do sistema residencial, como são sistemas menores, tem um impacto muito significativo. Então, no mundo todo, a SolarEdge tem um market share muito expressivo do segmento residencial, né? Mas dentro do segmento comercial também temos muitas instalações, né? Muitas instalações em escolas, né? Principalmente pela questão da segurança, né? Muitas instalações em hospitais pelo mesmo motivo, né? Muitas instalações em posto de gasolina, pessoal. Por quê? O mecanismo SAFE-DC da SolarEdge ele é primordial para instalações de sistemas fotovoltaicos em posto de gasolina, né? Os sistemas convencionais, você pode ter ali um centelhamento e dentro de um posto de gasolina isso é uma bomba relógio, né? Isso é algo muito bacana, né? Eu atuo com o segmento comercial da SolarEdge e nas 2 últimas semanas vários clientes vieram comentar comigo que pessoas, né, donos de posto de gasolina, quando estão vindo cotar o sistema SolarEdge, eles já estão vindo, quando eles estão vindo cotar o sistema fotovoltaico, eles já estão vindo pedindo SolarEdge. Então, isso está sendo uma demanda que está vindo do próprio cliente final. Isso é muito bacana. Temos também instalações de usinas flutuantes. Enfim, pessoal, temos instalações aí em todos os tipos de cenário. Instalações em solos, usinas de maior porte, né, de 1 a 5 megas, temos várias usinas, né, acima de 5 mega, acredito que a nossa, até aí uns 27 ou 40 megas a gente tem usina também. Tá? Bom, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. A ideia, né, desse primeiro webinar é fazer vocês conhecerem um pouco da tecnologia, né, conhecer tudo de que ela é capaz e conhecer um pouco da empresa também.